A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série sobre obsessão, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografia pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nos recolhamos em momento oportuno, em lugar tranquilo onde possamos manter a nossa concentração para receber as lições que a espiritualidade maior nos indica. Também fica o nosso convite para que possamos fazer a prece juntos. Então vamos fechar os nossos olhos, esvaziar nossa mente, mentalizar a imagem de Jesus, nosso amado Rabi, e através dessa imagem de Jesus falar com nosso Pai. Falar assim: Pai, Senhor de nossas vidas, pastor de nossas almas, Criador de tudo e todas as coisas. Amado Pai, te agradecemos por mais esse dia com todas as bênçãos que nós já recebemos: o lar, a saúde, o alimento, a família, o trabalho, o descanso. Sabemos que tudo é prova do teu amor, é sinal da tua misericórdia. Mas tão carentes que somos, ainda te pedimos, Pai. Pedimos pelos nossos amores que já desencarnaram, que eles possam sentir a tua presença, o nosso amor na certeza do reencontro. Pedimos pelos nossos amores encarnados, que eles possam ver a importância da fraternidade, da amizade, da família, de estarmos uns com os outros, de buscarmos valores morais melhores. Ilumina, Pai, os que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas zonas umbralinas, no Vale do Suicida. Cada irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir envolvido na certeza que no momento mais difícil você nos toma em teus braços e nos carrega. Te pedimos em especial durante o Carnaval por todos os nossos irmãos que possam estar em desequilíbrio, que eles possam estar com as suas mentes e corações abertas à espiritualidade superior, que eles possam encontrar em si o discernimento e a força para fazer escolhas melhores. Afasta deles os verdugos, os espíritos inferiores e seus planos das trevas. Ampara eles também. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos, nos dai força, coragem, fé, esperança para mudar o que precisamos mudar. Nos auxilia, nos intui, nos mostra o caminho da transformação íntima que nos espera. Nos fortalece na fé e nessa jornada de transformação íntima. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade superior que rege essa instituição, esse trabalho, do nosso mentor e nossos espíritos familiares, damos iniciado os trabalhos de hoje, dando graças a Ti. Continuamos então com o estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, que é uma história verídica da família Soares entre os anos de 37 e 38 na Bahia, onde eles vivenciaram uma intensa perturbação espiritual. E nós vemos os trabalhos tanto do plano real feito na União Espírita da Bahia, quanto no plano superior. O Manuel Filomeno de Miranda demora a publicar, porque depois ele precisa ter o relato melhor dos eventos no mundo espiritual, precisa entender melhor as técnicas de obsessão e desobsessão para explicar. E hoje vamos estudar o capítulo 5 e 8. Aqui a gente continua com a reunião de desobsessão, né? Guilherme, que já tinha sido atendido antes, ele é adormecido, ele é levado para um local na Terra mesmo, nossa órbita terrestre mesmo, para aguardar o refazimento espiritual e um outro encontro de desobsessão com Mateus e a Mariana, né? Como nós já falamos na aula anterior, a reunião de desobsessão, ela não resolve o problema da obsessão, é apenas um encontro. É necessário vários encontros, né? E também seria realizada uma nova entrevista com ele para tentar entender como a espiritualidade podia socorrer a família Soares. Então, antes do horário habitual, na sede da União Espírita, a equipe material se reuniu, né? O médium Moraes ele iria trazer o Guilherme através da sua mediunidade psicofônica, né, falando. E essa mediunidade psicofônica, né, esse contato do Guilherme com o médium Moraes, ajudaria também na recomposição fluídica dele, porque os fluidos dele muito pesados, muito deletérios, aqueles fluidos que ele cultivou na faixa do ódio,
com contato com o fluido mais equilibrado do médium, daria um choque nele, fluídico, e ajudaria ele também rompendo aos poucos esses liames perispirituais que ele estava tendo. Né? O Guilherme inicialmente fica irritado quando ele manifesta, né? Dizendo que estava sendo obrigado a estar ali e não queria, mas é aplicado passes para acalmar ele. Então, o passe é uma técnica também da reunião de desobsessão, que ajuda muitas das vezes o irmão que está em desequilíbrio se acalmar. Tá? Então, o dialogador, ou mesmo a assistência, porque tem reunião mediúnica que tem assistência de fluidoterapeutas na reunião de desobsessão, na reunião fechada de desobsessão, que é a reunião mediúnica. A aplicação de passes é importante, nem sempre só o diálogo acalma o irmão, às vezes é necessário a aplicação de passes mediúnicos para poder fazer o efeito de acalmar ele. Ele demonstra interesse de reencarnar para cobrar justiça, como vimos na aula anterior. A proposta era de fato a Mariana fugir com o Adalberto e os dois se consociarem, ela acabando engravidando muito cedo. Ele encarnaria para tornar a vida do avô, né, muito difícil, para tornar a vida dela mesma muito difícil e acabar levando o desencarne por desgosto. Era um plano que foi formulado pelo Dr. Teofrasto numa reunião que eles foram no anfiteatro. Né? Novamente o Saturnino explica para ele que o mal que nós praticamos tem que ser sempre resgatado, que tem sempre as leis divinas, que é através da causa e efeito, nos resgata, nos coloca nas situações que precisamos reparar o mal, mas que a justiça divina nunca é uma justiça implacável, de ódio, de sofrimento, mas sempre de amor e de misericórdia. Ele questiona mais sobre o anfiteatro, né, o mentor saturnino, para o Guilherme. Ele recebe a notícia que é ali onde Teofrastos ensina as técnicas de obsessão e a... Então, essa narrativa aqui do Guilherme é uma narrativa importante para mostrar que muitas das vezes o obsessor ele se insere num esquema de um chefe das trevas, onde ele acha que faz parte de uma organização, onde ele acha que ele é um sicário da justiça, mas na realidade ele está só se comprometendo e depois se sujeitando a uma nova obsessão. E aí, nesse caso, porque o obsessor pode ser obsediado por outras entidades maléficas que vão acabar utilizando ele nos seus planos, né? Então, nesse caso, o Saturnino indica que é necessário eles irem a esse anfiteatro para entender melhor como o Teofrasto está atuando, para entender melhor como é que eles podem fazer a desobsessão da família Soares, já que há todo um plano inferior dele ali. Ele disse que a equipe precisaria ir com muita oração, vigilância e fé, porque é uma concentração de muitos espíritos inferiores, com um padrão vibratório muito baixo, e a equipe é pequena, é reduzida, né? O Guilherme nessa hora mostra uma expressão de horror, dizendo que ele não vai voltar lá, nessas condições, que se ele voltar ele vai ser punido. O Saturnino indica que o Guilherme não tem escolha, que eles vão ir para lá, que ele conhece as forças de hipnose que o Teofrasto usa, mas que ele não estava preocupado, que ele estava a serviço de Jesus. E é uma passagem muito bacana do capítulo, em que o Saturnino, o mentor, ele começa a orar em silêncio, ele acaba se transfigurando, mostrando que ele é uma figura que teve presente lá atrás, na época em que Jesus passou em uma das suas encarnações, e conforme ele começa a orar e se transmutar, né, o padrão vibratório da sala enche mais ainda de uma energia salutar, uma luminosidade aparece, e aí os espíritos que estão ali acabam vendo que haviam outras entidades espirituais que estavam participando das tarefas. Como assim? As entidades que estavam ali não estavam vendo os outros espíritos. Lá no livro dos espíritos a gente vê que a visão do espírito tem a ver com o seu grau de evolução. Então, o que o espírito vê no mundo espiritual, né, a visão é do espírito, né, dos olhos, né? Ele vai ver de acordo com o seu grau de pureza. Então, o espírito mais inferior nunca percebe o espírito mais superior se assim ele não se fizer manifestante ou aparente. E aí, nesse caso, esses espíritos mais superiores não estavam se demonstrando para os outros, que embora fossem bons, não tivesse aquele grau de envergadura, né? E aí o Saturnino faz uma frase muito bonita que eu destaco aqui. Meu filho, Jesus é a vida.
e a vida é inevitável, caminho de todos nós. Ninguém se furtará indefinitivamente ao progresso, ao amor, à felicidade, que a todos nós estão reservados. Só existe soberana no universo a lei do amor, que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes, porque o nosso Pai é o amor. O ódio que muito nos entregamos quando caímos na rebeldia, no ódio sempre transitório, resulta dessa ausência de amor, que entorpecemos e emanamos envenenados com esse nosso desequilíbrio. Não receie, portanto, amar. O amor oferece felicidade a quem ama, produzindo no espírito emoções transcendentes, que o enobrece e vitaliza. Esqueça, filho, todo o mal, para lembrar-se do infinito bem com que o nosso Pai nos felicita às horas. O mal somente faz mal a quem o pratica, tornando mal. O perdão que se doa é semente de misericórdia, que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio. Não adia a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda com a ação benigna ou severa, com que nos conduzimos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente infeliz é aquele que não perdoa, não ouve do mal, não oferece a oportunidade de redenção. Todo perseguido resgata e se liberta, enquanto o verdugo se amarra à dívida e se deixa arrastar aos vigorosos potos do sofrimento, vencido mais tarde pelo vírus que alimentar-nos caninamente atormentada. Belíssima mensagem em que o Saturnino ele deflagra a importância do perdão como forma de transformação íntima, como forma de superação da dor. Então, Guilherme, com aquelas palavras tão lindas, envolvido por aquela mensagem tão solutar, ele é tomado de uma emotividade muito rápida, ele começa a chorar e ele acaba sendo envolvido nos braços do mentor, do Saturnino, né? Ele começa a chorar e Saturnino chama a atenção que as lágrimas de arrependimento, né, e a dor que a gente vivencia, às vezes é como a chuva, que acaba trazendo para as sementes a água para germinar, brotar, né? Então elas acabam trazendo esperança e paz para todos nós, né? Ele questiona então se o Guilherme está preparado para ir para o anfiteatro. O Guilherme diz que, embora ele tenha medo, ele agora quer ir, porque ele sentiu naquele momento uma paz que ele nunca sentiu antes. Então isso é importante também, né? A maior parte dos nossos irmãos que estão no caminho da dor, do sofrimento, de fazer o outro sofrer, é porque não vivencia a paz, a tranquilidade que o amor nos conduz. Mas então Saturnino estimula ele e diz: esse é o momento de libertação, não adie, não se preocupe que o Senhor nos ajudará, vamos seguir em frente. Guilherme, então, ele é amparado por Ambrósio, eles se encontram com Manuel Flamengo de Miranda na porta ali da Federação Espírita e vão fazer a incursão ao anfiteatro com o objetivo de entender como é que são os métodos e o trabalho que as trevas têm para tentar elucidar os reencarnados e tentar aplicar os antídotos para evitar o processo obsessivo, né? Diante da gravidade dessa expulsão, Saturnino pede a todos que se concentrem e entrem em prece para evitar desastres. E aí, como está na imagem, eles são transportados por um veículo semelhante às seges, né? Porém mais presos aos corcéis brancos, que são conduzidos por um cocheiro de meia-idade que saudou ele. Esse veículo, né, foi utilizado por alguns daqueles espíritos que estavam ali, que não estão acostumados, né, fora do corpo somático, a se locomover e ainda estão presos ao corpo físico. Então, esse tipo de transporte é utilizado não só para longa distância, mas para ajudar a transportar também encarnados que estão desdobrados do corpo, né? E eu trago aqui algumas orientações bem interessantes que estão lá na Revista Espírita, né? Enquanto nos arrastamos penosamente pela terra, o nosso corpo pesado e material, o dos espíritos tem um corpo vaporoso e etéreo, transportando sem fadiga de um lugar para o outro, rasgando o espaço com velocidade do pensamento e penetrando sem encontrar qualquer obstáculo material. Então, geralmente, o espírito desencarnado, por não ter as limitações do corpo físico, ele tende a se deslocar pelo pensamento. Porém, isso vai depender do seu corpo espiritual. Se ele for um espírito mais atrasado, o seu corpo espiritual é mais denso. E aí, portanto, ele não vai levitar, ele não vai flutuar, ele não vai se locomover tão fácil. Ele vai ter dificuldade. E aí, no nosso lado, né, o Chico
vai trazer para a gente, pela psicografia do André Luiz, um comentário sobre a questão dos veículos, né? Grande parte dos companheiros poderia dispensar o aerobois e se transportar à vontade, de acordo com o seu domínio vibratório. Mas como a maioria ainda não tinha dominado essa faculdade, eles não exercem via pública. Isso não impede que utilizem o processo longe da cidade quando é preciso ganhar distância e tempo. Então, assim como no mundo material, nós podemos fazer várias coisas andando, mas dependendo da distância, do tempo que a gente tem, nós optamos por utilizar um meio de locomoção. Os espíritos que estão ainda aqui na Terra, né, os espíritos que, como nós, ainda não têm um grau de evolução muito grande, podem também utilizar esses veículos, essas formas de transporte, seja aerobois, seja ali os cavalos, como nós vimos, para poder, de fato, se locomover para grande distância, né? E aí fica a questão, tinham dois corcéis ali, então tem animais no mundo espiritual. E eu lembro que na realidade somos todos filhos de Deus. Olha a imagem belíssima do Francisco de Assis, esse nosso grande guia espiritual, que tratava todos com amor, inclusive os nossos irmãos animais. São todos criaturas de Deus como nós, sem que haja hierarquia entre nós. Na pergunta 598 do Livro dos Espíritos está lá. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Então, olha que interessante. Os espíritos, na codificação de Kardec, está lembrando que os animais, sim, possuem um princípio espiritual, né, que conserva a sua individualidade após a morte, embora ainda não tenha consciência do seu eu. Por isso que nós tratamos como princípio espiritual e não como espírito ainda, porque não houve um processo de amadurecimento ou desenvolvimento desse princípio espiritual a ponto de ter plena consciência do seu eu, né? A vida inteligente ainda permanece em estado latente, ou seja, dentro do processo evolutivo, ele ainda não está desenvolvido o suficiente essa vida inteligente. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte em estado de erraticidade, como homem? E aí os espíritos respondem, fica numa espécie de erraticidade, sim, porque não está mais se unida ao corpo. Então, além dos animais terem um princípio espiritual que permanece após a morte deles e conserva a individualidade, eles vão se encontrar numa espécie de erraticidade, mas não vão ficar unidos ao corpo, já que eles não são espíritos errantes. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então, na idade, eles ficam na erraticidade a serviço dos demais espíritos, o que mostra que está dentro ali do que a doutrina explica essa passagem do Manuel Flamengo de Miranda. E aí a chegada deles, né, no anfiteatro. O anfiteatro era uma região pantanosa ali da cidade, então também queria recordar para ter muito cuidado com a ideia de que as zonas umbralinas são fora da crosta terrestre. Na realidade, a maior parte delas é na crosta, seja pela afinidade que é feita entre os encarnados com os desencarnados, que atrai eles para a nossa crosta e faz com que essas zonas umbralinas sejam ali, seja pelo fato que, pelo próprio grau, a própria materialidade deles, não permite que eles se afastem tanto assim da crosta. Havia uma multidão de entidades viciosas ali, né, perto do anfiteatro, com atitudes que são vis, né, desequilibradas, né. Alguns estavam encarnados, a gente vai discutir isso daqui a pouco, ou seja, estavam num sono desdobrado, ligados ainda com seus perispíritos, e eles estavam acompanhados dos seus obsessores, né? Estavam acompanhados de outros desencarnados. Então, pareciam inclusive algemados, ou seja, estavam vinculados psiquicamente ali, né? Muitos também espíritos que estavam ali estavam num processo de deformação perispiritual, com semblante de natureza simiesca, né? Um semblante próximo a uma degradação para a nossa espécie material anterior, que foi dos macacos, né? Então, uma deteriorização do corpo perispiritual, e aí esses irmãos ficam com esse semblante.
né? O recinto estava cheio de putrefação, cheio de vibrações viscosas, sombrias, sujas, né? O céu ali tinha um tom escuro e o solo era cheio de miasma, sujo, né? Era próxima à região pantanosa da cidade, e aí não só do ponto de vista material, mas espiritual, era um ambiente muito denso, né? A construção espiritual era de uma matéria viscosa, escura, né? Tinha uma forma semicircular que fazia lembrar os circos, mas não era bem o circo porque a lona era formada de uma substância de que se revestia. E aqui eu trago também esclarecimentos sobre as construções do mundo espiritual, seja superior, como está no lado esquerdo, ou seja inferior, como está no lado direito. Né? Está lá na Revista Espírita de 1865. O mundo invisível é como o nosso. Em vez, porém, de ser material e grosseiro, ele é fluídico, etéreo, de natureza do espírito, que é o verdadeiro corpo do espírito tirado desses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é reflexo do nosso. O nosso que é uma imagem grosseira e imperfeita do reino do além-túmulo. Então, nós olhamos aquela arquitetura muito moderna do nosso lar, pela descrição no livro, né? E nós ficamos achando que é uma cópia daqui, quando na realidade as edificações do mundo espiritual que orientam as edificações do mundo material. Afinal, os nossos arquitetos e engenheiros, eles pensam, eles sonham, eles projetam através do pensamento e nós materialmente edificamos. Muitas das vezes, inclusive, é uma dificuldade na edificação material de projetos que são imaginados pelos nossos construtores. Imagina no mundo espiritual, onde eles podem de fato plasmar isso pelo pensamento, através das naturezas dos fluidos que são manipuláveis, né? E no livro O Infinito e o Finito do Herculano Pires, a existência de cidades espirituais no além-túmulo, de habitações, vegetais e animais, não é como supõe uma invenção dos espíritas. O Velho Testamento e o Novo Testamento, por exemplo, estão cheios de descrições dessa ordem. Basta lembrar que diz Isaías sobre a terra de longe e a Sião da solenidade. E o Apocalipse de João se refere a Jerusalém Celeste. Há relatos não só no Espiritismo, mas em outras religiões da existência de construções, existência de um mundo espiritual. Né? Eles chegam então na entrada, que tinha a capacidade de registrar as ondas vibratórias, denunciando qualquer intromissão dos espíritos superiores. Então tinha um aparelho psíquico que registrava a vibração e poderia indicar para aqueles irmãos desequilibrados se havia de fato alguém entrando com um padrão vibratório mais elevado. Então, ele estava calibrado ali para o padrão vibratório daqueles espíritos que estavam ali. Né? E aí, então, para eles entrarem, eles vão precisar fazer um esforço para baixar o padrão vibratório. E como é que o espírito superior baixa o padrão vibratório? Ele precisa fazer um processo de imersão mental, lembrando do passado, naqueles momentos, naquelas encarnações, eles estavam em desequilíbrio para poder diminuir o registro vibratório. E aí, Manoel de Miranda vai explicar para a gente. A semelhança de um contato Geiger que detecta a radioatividade, o psicovibrômetro obedece ao mesmo princípio, tendo, porém, as características magnéticas que registram a psicosfera daqueles que se cercam, detectando as vibrações mais suaves, que então dispara a agulha que incide numa relay, que por sua vez comanda o circuito de alarme espalhado na dependência. E aí eu trouxe um aparelho no mundo material, que é um aparelho que de fato capta as vibrações e que consegue, junto com o relay, de fato disparar um alarme, disparar um comando ali, né? Nuvens de fumo se elevavam no ambiente, né? Entendo essas nuvens de fumo não necessariamente como fumaça do uso de cigarro, mas entenda como produto dessa energia deletéria que emanava desses irmãos que estavam ali, né? Misturado a odores que estavam fortes e uma multidão espiritual em balbúrdia, né? Em agitação, junto aos seus obsediavos, estavam aguardando ali o momento que iam ser explicadas técnicas de obsessão. E aí o espetáculo começa, né? Começa um cortejo entrando por um grupo grotesco que estava segurando a personagem que ia ser ali julgada, e o Dr. Teofrastos entra de forma imponente e começa a falar com o microfone de uma forma ampliada ali na região. Mas microfone no mundo espiritual, a mesma questão, né?
para que o espírito possa de fato se manifestar no mundo espiritual, nós vamos encontrar ali muitas das coisas que nós copiamos para o mundo material e que já existia no mundo espiritual. A entrada dele triunfal, toda essa formalidade, esse ritualístico, é tipo de espíritos inferiores que dão mais importância à forma do que ao conteúdo, né? Eles apresentam então o que eles chamam de caso de justiça, então aquela tenda ali, né, aquele anfiteatro, é onde se faz um verdadeiro espetáculo de julgamento, onde esses espíritos inferiores se dizem portadores do dever de fazer justiça, e eles conduzem uma criminosa que estava presa há quase um ano no mundo espiritual, ou seja, ela estava num processo também de obsessão, porque ela estava sendo controlada, instigada, limitada ali, né? E apareceu dentro desse espetáculo o que poderia se chamar de jurados, de um acusador, e duas testemunhas que estavam numa condição absolutamente lamentável, né? Uma não tinha conseguido voltar à forma anterior, então ela estava com o corpo espiritual cheio de marcas de corte, que foram os cortes que resultaram na morte dela, né? E o outro ainda estava também dormindo desfigurado em razão do aborto, né? As mortes violentas geram deformações e modificações no corpo espiritual. E aí, no caso, como as duas vítimas, né, essas duas entidades foram frutos de processos de aborto, elas ainda traziam ali aquela questão. E aí, como a mulher que cometeu o aborto, ela desencarnou também, quando ela desencarna, ela é imediatamente presa por um daqueles espíritos inferiores, né? Ou seja, ele aproveitando o estado de culpa, que nós já vimos que é o que permite também o processo obsessivo ocorrer, exerce o domínio sobre ela e não permite que ela, no mundo espiritual, se locomova, né? E aí o caso é relatado, a plateia que está ali de espíritos obsessores com seus obsediados ficam chamando ela de culpada, e aí o doutor Teofrasto faz então o julgamento, sem nenhuma condição de defesa dela, algo típico dos espíritos inferiores, achar que não tem direito de defesa, achar que a justiça tem que ser implacável, e ele fala, vamos fazer com ela o que no íntimo ela sempre foi, uma loba, é a licantropia, né? Que é justamente essa degradação do corpo espiritual para formas rudimentares ou formas anteriores, né? Conforme o espírito vai encarnando em corpos materiais, e não são só corpos humanos, como nós vimos, os animais têm um princípio espiritual, né? Então, conforme nós vamos ao longo das nossas sucessivas passagens no nosso processo evolutivo, encarnando nos seres da criação, permitindo que o nosso princípio espiritual evolua, até nós estarmos naquele ponto que nós chamamos de espírito, que pode encarnar no corpo humano, nós fomos vivenciando modificações não só no nosso princípio espiritual que vai evoluindo, mas nos corpos ao qual nós habitamos, que também vão evoluindo junto. É por isso que até hoje nós vemos no mundo material a evolução das espécies. Ora, a matéria é meio de atuação do espírito. Por si só, ela não tem princípio inteligente, né? A matéria é instrumento do qual o espírito se serve. Então, se nós vemos corpos evoluindo, é porque nós temos ali princípio espiritual evoluindo junto dele. E nesse processo de evolução, nós fomos cada vez mais identificando corpos que fossem adequados com o nosso processo evolutivo, até chegarmos no corpo mais evoluído do planeta Terra, que é onde nós habitamos aqui por enquanto. E aqui o corpo mais evoluído é o corpo humano. Em alguns processos de licantropia, o que nós vamos fazer é justamente degradar o corpo espiritual para que ele possa assumir formas anteriores, formas que de fato remontam ao passado desse espírito. Para que isso aconteça, é inexorável que esse espírito tem que estar num processo de desequilíbrio, porque afinal, se ele já chegou num ponto da evolução que ele já consegue encarnar em um corpo humano e moldar o seu perispírito para isso, para que ele volte a formas rudimentares, ele tem que estar no processo tamanho de desequilíbrio que ele não consiga mentalmente manter a sua forma atual, que é o que vai acontecer aqui. Eu cito então um trecho. Acercou-se da sofrida entidade e, fitando-a, passou a ofendê-la vilmente.
Víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, toma tua forma, o que já tens na mente atormentada, tua justiça, tua consciência. Obedece, serpente. E a voz dele estava tão impregnada de pesadas vibrações, de vibrações deletérias e vigorosas, que ele ia conseguindo dobrar a resistência não só mental, mas perispiritual da atormentada. E aí, nesse processo de hipnose que ele vai colocando a ela, né, um processo hipnótico deprimente, ele vai atuando no subconsciente dela, ele vai conseguindo fazer com que o remorso se forme cada vez maior nela e começa de fato a fazer com que ela se comporte ou se veja como uma loba. E aí ela vai então nesse processo de hipnose pensando que é uma loba, que é uma loba, que é uma loba, e isso vai ali no perispírito dela assumindo essa forma de licantropia. Então, nota que para que haja licantropia tem que ser o próprio espírito que vai degradar através do seu pensamento corpo espiritual. E para ele degradar, ele vai estar num estágio de vulnerabilidade psíquica, que muitas das vezes vem dessa culpa atormentada pelo que ele fez. Né? Esse espírito, então, já com o corpo espiritual em formato de lobo, foi levado ao interior ali daquele anfiteatro para exercer a defesa. Então, também é algo que já vimos nas fronteiras da loucura. Alguns dos ditos animais que a gente encontra no mundo espiritual, na verdade, podem não ser só o animal, aquele que tem essa individualidade, que conserva ela após o desencarne na cidade. Pode ser irmãos que estão sofrendo um processo obsessivo e hipnótico tão profundo que degradaram a sua forma em formato de lobo, que aconteceu com ela. É, a visão daquele espetáculo foi tão horrendo que muitos dos encarnados que estavam presentes, muitos dos obsediados que estavam ali levaram um choque e despertaram com pesadelo no corpo físico, né? A reunião continuou com o Teofrastos ensinando algumas técnicas de hipnose grosseira e aí o espetáculo é encerrado, né? Os espíritos retornam à febre para poder receber energias revitalizantes, já que aqueles fluidos são muito pesados, né? O Saturnino chama a atenção que é uma organização muito bem elucidada ali e que está preparada para atuar contra os espíritos atormentados. E aí, então, eles retornam ao seu corpo. E aqui, nesse capítulo, nós descobrimos que o Manuel Flama de Miranda, nessa obra, acompanhou os trabalhos, enquanto ainda estava encarnado, trabalhando na Federação Espírita da Bahia. Então, na realidade, a obra, como já indicada na primeira aula, ela demora a ser publicada, porque Manuel Filomeno pessoas de uma década no mundo espiritual, né, mais até, para ele entender as técnicas de obsessão e desobsessão, para poder explicar para a gente. E entender as histórias que ele participou no plano material, porque teve esse desdobramento espiritual que ele não viu durante o período que ele estava encarnado. Enquanto isso, né, o Guilherme, que estava afastado da Mariana, graças ao concurso ali dos benfeitores espirituais, ele estava num tratamento especializado, ele estava ali refazendo o seu campo mental de tanta energia deletéria, de ódio que ele teve durante aquele período, né? A Mariana, por sua vez, que já não estava mais ligada psiquicamente às vibrações do perseguidor, né? Sente de alguma forma a ausência desses fluidos deletérios. Isso é algo muito comum nas séries sobre obsessão do Manuel Filomeno de Miranda. Ele chama a atenção que esse intercâmbio, não só de mente a mente, que é um intercâmbio de ideias, também é um intercâmbio de fluido. Então, quando o processo obsessivo é desfeito, muitas das vezes o obsediado ainda sente uma falta, ainda sente ou ainda guarda os resquícios também desses fluidos deletérios, né? Então, ela ainda vai enfrentar uma prostração muito forte, ela ainda vai enfrentar as repercussões desse liame que ela tinha em relação ao Guilherme. A Dona Rosa e a Amália ficam tentando ajudar ela, mas não conseguem, né? O Mateus, que é o pai, permanece indiferente ao drama, ficando distante ainda na jogatina. E aí a Amália, diante da situação, já que elas não conseguem tirar a Mariana daquele estado, e lembrem, elas não entendem o estado da Mariana. A Mariana só fugiu no dia anterior e foi conduzida pela amiga da casa. Todo aquele desdobramento que nós vimos na reunião espiritual, elas não se recordam. Então elas não sabem que Mariana estava com um processo obsessivo com o Guilherme e que o Guilherme foi afastado.
e que a afinidade de fluido entre eles foi tão forte que ela ainda recebe essas impressões angustiantes. Então a Amália busca, né, a ajuda na casa espírita ali do mentor, né? E aí ele dá um passe magnético que ajuda a tranquilizar a Mariana e esclarece o que aconteceu durante o sono, né? Ele fala, como você sabe, a lei de amor, sem dúvida. No entanto, também é de justiça e de misericórdia. Muito dependerá da menina Mariana. A comunhão afetiva, ele vai chamar a atenção, como é baseada ou busca, né, desenvolver o amor, permite que essa comunhão afetiva e sexual represente sempre um intercâmbio de forças, de energias, que muitas das vezes vai ajudar a organizar física e psiquicamente as mentes em desalinho, que vai permitir muitas das vezes trazer um espírito encarnado através de filho, né? E que vai muitas das vezes também ajudar, portanto, a se liberar dos liames antigos, né, das perturbações que antes existiram. Então, na realidade, a finalidade do sexo não é uma finalidade só de cumprir a lei de reprodução, como está lá no Livro dos Espíritos. No livro Vida e Sexo, o próprio Chico Xavier já chamava atenção, em algum momento a gente vai voltar nesse livro, aqui no estudo, de que na realidade o sexo vai servir para essa comunhão mental, psíquica, que vai reforçar as energias e muitas das vezes vai ajudar a organizar irmãos que estão em situação de desequilíbrio com aquela oportunidade de encontrar aquela pessoa que faça esse ajuste. Porém, quando essa relação afetiva ou sexual, na realidade, é marcada por perturbação, por desequilíbrio, quando essa comunhão sexual não é uma comunhão baseada no desenvolvimento do amor, ela cria o efeito contrário. Ela cria o efeito de não ser um intercâmbio de forças e energias equilibradas, mas ser um intercâmbio de energias em desalinho, o que gera o desequilíbrio muitas das vezes da energia genésica, né? Muitas das vezes ali dessa energia sexual que acaba resultando em sequelas e afins. Então, no caso, a Mariana também vivencia isso, porque como ela teve um concurso afetivo, sexual com o Guilherme, que na outra encarnação, ela como Aldegundes era a mulher dele, isso gera ali um intercâmbio de energias que desequilibrou ela e que ela vivencia agora as experiências. Então, como diz o mentor, tem que se confiar que a Mariana se liberte o quanto antes disso, que vai demandar esforço dela, né? O Petitinga, que é o mentor que está ali ajudando ela, o mentor encarnado, né? Ele auxilia a Mariana, esclareceu ela várias vezes, ministrou passe, orava. Ele estava ali sempre que possível, né, dando seus serviços de esperança e de amor. O que destaca para a gente que o nosso atendimento fraterno não é feito só na casa espírita, é feito aonde a pessoa precisar, né? Ele tenta várias vezes falar da necessidade dela se aproximar do Senhor Mateus. O Adalberto, que era o namorado dela, que ia fazer parte daquele plano da espiritualidade para fugir com ela, ele, depois que se recupera do mal-estar que teve, que impediu ele no dia de estar lá, vocês lembram disso da aula anterior, que foi um plano da própria espiritualidade superior, fazer ele sentir o mal-estar, para ele não poder comparecer no dia de fuga e ela poder ser acolhida pela amiga da família. Depois que ele se sente melhor da situação que teve, ele vai visitar a Mariana e ele fica com um estado de compaixão muito forte a ver o estado dela. E isso modifica muito a relação dele. Ele passa a ter uma situação de remorso da ideia que ele tinha pensado de fugir com ela, de ver o estado lamentável que ela ficou, e ele começa a se afeiçoar a ela e passa a visitar mais ela, inclusive passa a conversar mais com o Petitinga quando encontra ele lá. A Mariana ainda guarda um pouco da melancolia, que é, fluido que é decorrência da transferência desses fluidos que ela tinha com o Guilherme. Mas ela fica ouvindo as mensagens do Petitinga e fica vivenciando aí nova esperança, né? O passe muitas das vezes leva ela a chorar, que aí é o fruto ainda da tensão entre esses fluidos perniciosos e os fluidos bons do passe, mas também do ajuste psicológico e emocional que ela precisa vivenciar com a situação, né? Também destaco aqui essas crises
procedem divisões por parte da Mariana, dos seus perseguidores espirituais, pois esse desamparado não a inquieta no momento. Ocorre que o próprio espírito, jugulado ao remorso por muitos anos antes de encarnar, fixou vigorosamente na sede da memória perispiritual, que mais tarde se imprimiria no cérebro, as cenas dolorosas que ela viveu no hospício quando ela foi internada. O corpo para o espírito devedor, é sempre o sublime refúgio, porque permite que a gente possa, de fato, naquele momento, seguir apesar dos maus que nós praticamos. Porém, na medida em que, nesse processo de encarnação no novo corpo, a gente não muda o nosso comportamento e a indisciplina da nossa mente permite ainda que nós nos liguemos a esses irmãos vão lá, acessam a mente do espírito e traz de volta aqueles sentimentos, traz de volta aquelas sensações. Então aqui Manuel Filomeno de Miranda destaca para a gente também, que muita dessa angústia e sofrimento dela não é só fruto dessa transmissão de energia deletéria, também é fruto de memórias, que é típico no processo obsessivo, de memórias desequilibradas que esse obsessor acaba resgatando de outras encarnações para trazer o sofrimento obsediado. Na mesma ordem, os erros e os gravames praticados pelo espírito em processo evolutivo são transmitidos ao corpo que a integra na forma, assinalando nas células os impositivos da própria reparação, que se apresentam como limitação, frustração, recalque, complexo de personalidade e outros problemas e enfermidades. Então, uma vez que nós trazemos esses débitos das outras vidas, eles vão se manifestar não só no campo mental, mas também no próprio campo perispiritual e somático do corpo, como diversos problemas de natureza psicológico, psiquiátrico ou físico. Então, o corpo, explica Manuel Filomeno de Miranda, ele absorve as impressões que o espírito mantém, como ele também se encarrega dessa psicosfera. Então, a Mariana também está vivenciando o recalque, ela está vivenciando também ali, todos os problemas das escolhas passadas dela, que pelo processo obsessivo foram despertadas e que pela própria transferência da consciência de culpa estão ali no seu corpo, trazendo para ela a necessidade de reajuste. Então, abençoar, portanto, o nosso corpo, esse doce jumentinho, como chamava Francisco de Assis, com disciplina e educação, é o que nós devemos fazer para evitar esse tipo daquela vingança. Bem, uma vez que eles retornam da reunião do Teofrasto, a equipe espiritual agora vai na casa do seu Mateus, da família Soares, para poder de fato entender como é que pode auxiliar. E aí nós somos apresentados a um dos personagens principais que até então não tinha sido indicado, que é a Marta. A casa do seu Mateus era formada por várias entidades viciosas, em razão dos próprios vícios que ele tinha com a jogatina e os seus próprios sicários das outras encarnações que ele mantinha. Também tinha ali os espíritos, aquele comércio alimentar, tinha também ali os espíritos do Teofrasto, que estavam auxiliando o Guilherme no processo obsessivo. Mas também haviam outros espíritos que estavam ali porque mantinham comércio mental com a Marta, que era a filha mais velha e que ela mantinha uma relação com esses espíritos de forma muito expressiva e contínua, com resultados muito complicados. A Marta ela era médium, era médium com amplas possibilidades, porque ela tinha de outras encarnações o conhecimento da espiritualidade, ela já praticava contato com os espíritos em outras vidas, e ela nas outras vidas já fazia isso de uma forma mágica, de uma forma desequilibrada. Então ela já reencarna ligada a vários espíritos que ela mantinha uma relação de erro da vida anterior, e nessa encarnação vem dada a possibilidade da mediunidade para ela poder ter contato justamente com esses espíritos e através do trabalho do bem e da caridade ela poder transformar esses vínculos de erro pregresso que ela tinha com eles, vínculos de amor. Então a mediunidade dela, nesse caso,
foi justamente recompor a posição. No entanto, ela não o fez nessa encarnação, alegando que ela tinha uma vinculação com entidades ancestrais dela. Ela se ligou a práticas que eram práticas de magia negra, concorrendo a cemitérios, utilizando restos de pessoas humanas em diversos rituais, e aí trazendo esses espíritos para casa. Além disso, ela também acabava que não era só acompanhada por esses espíritos perturbados desencarnados, né? Ela acabava recebendo em casa, na casa ali da família Soares, ela tinha tipo um consultóriozinho separado, mas muitas das vezes ela recebia dentro de casa mesmo, pessoas que buscavam nessa mediunidade desequilibrada dela soluções rápidas e práticas da vida, né? Usar a mediunidade no sentido muito inferior, né? Que era para encontrar coisas, buscar um amor, resolver problemas financeiros, tudo de uma forma muito fácil. Então, ela acabava atraindo essas pessoas, e embora ela tivesse desequilibrada, ela ainda era médium, ela ainda era portadora de uma psicofonia. E embora ela estivesse ali obsediada por espíritos, a mediunidade existia. Então ela era o que a gente chama de médium fascinado, né? Ela estava acompanhada por obsessores que usavam a mediunidade de forma desequilibrada, né? E esses médiuns, perdão, esses espíritos que usavam a mediunidade dela, até falavam a verdade dos seus visitantes. Então quando as pessoas chegavam ali, esses espíritos inferiores acompanhavam essas pessoas e traziam justamente aquilo que elas queriam ouvir. E aquilo fazia com que elas ficassem se sentindo felizes perto da Marta, e acabavam não só consultando para saber as coisas, mas também para que ela fizesse as coisas. E aí ela então explicava os problemas das pessoas, e ela apresentava soluções mágicas, né? Rituais, coisas para resolver a questão, que na realidade aquelas mentes que não estavam despertas acabavam aceitando e fazendo com ela, né? Agora, algo que o Manuel Franco Miranda destaca, que é importante para a gente, é que aqui nós estamos narrando o problema da Marta, mas que devemos ter compaixão por ela. Porque se ela soubesse o engano que ela estava cometendo naquele momento, e depois ela vai despertar, se ela soubesse o modo como ela está usando a mediunidade correta, se aquelas pessoas soubessem como elas estavam procurando a espiritualidade de forma errada, elas não teriam cometendo aquilo. Então nos cabe muito mais compaixão do que julgamento a isso. O que aqui a gente pretende mostrar é que esse intercâmbio com encarnados e desencarnados desequilibrados aumentava o comércio espiritual, ou melhor, aumentava a economia espiritual da família Soares, que tinha que lidar com os sicários da outra encarnação do seu Mateus, que tinha que lidar com os obsessores que o Teofrasto colocou para ajudar o Guilherme, e que tinha que lidar com essas entidades ociosas e perversas da Marta ali, o que tornava o processo obsessivo bem complicado naquela família, né? Com o andamento das operações de socorro no lado da família Soares, né, que já começaram a ir lá fazer o socorro, o irmão Teofrastos foi informado pelos seus comparsas, né, e que estavam até ali então quietos, residentes, e eles estavam construindo um novo rumo de dominação, sabendo que a família agora estava sendo auxiliada para tentar agravar mais ainda o processo obsessivo. Então, o irmão Saturnino, né, falou da necessidade de retornar então ao anfiteatro, onde eles tentariam uma entrevista com o Dr. Teofrastos, para eles poderem tentar desmontar esse processo obsessivo. Então, na madrugada do próximo dia, eles retornariam ali ao anfiteatro, né? O irmão Saturnino explicou que muitos dos irmãos que estavam ali eram irmãos encarnados que não estavam sendo levados pelos seus obsessores, né? Que estariam ali no anfiteatro também de forma espontaneamente presente, né? Eles são irmãos que sintonizavam com aquilo, né? Muitas das vezes sintonizados, que já estavam aclimatados às regiões inferiores, ou seja, já quando desencarnaram, ficaram em zonas umbralinas. Então, quando encarnam de novo, a sintonia é muito fácil com isso, né? Outros por ali acabavam indo para o anfiteatro porque durante o dia tinham pensamentos deprimentes ou opressivos. Então, cuidado com os pensamentos que a gente carrega ao longo do dia, né? Pensamentos voltados à busca do prazer, de forma que quando eles dormiam, como indica Jesus,
aonde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração, né? Então ele diz que viciados em sexos, alcoólatras, pessoas viciadas em drogas e outros que estavam ali com o centro da razão anestesiado pela busca do gozo, acabavam sendo levados ali, acabavam de fato ou sendo conduzidos por outros espíritos ou sintonizando e se afinando, indo para aquela região de qualquer forma. Inclusive o autor espiritual Manuel Fernandes de Miranda, ele faz um destaque, uma nota importante, que ele diz que hoje, e olha que não é uma obra recente, é uma obra do século passado, com a facilidade do uso desenfreado de drogas, expressiva quantidade de mentes se perturbam nesses estados característicos do transe. Hoje nós temos algumas drogas que inclusive estão sendo vendidas no Brasil, que deixam a pessoa no estado de transe efetivo, às vezes por longo tempo. Esses espíritos acabam nesse estado de transe, né, adentrando por sintonia nesses recintos, como anfiteatro, e muitas das vezes nesse processo se tornando escravo de outras mentes viciadas que vão encontrar essa fraqueza num campo mental ali como forma de poder se locupletar com essas emanações que são mórbidas, né? De volta então ao anfiteatro, a caravana era formada pelo Glaucus, o Saturnino, o Ambrósio, e aqueles que estavam ainda encarnados, desdobrado pelo sono, que era o Petitinga, o Médio Moraes e o Manuel Flamengo de Miranda. Eles chegaram no local onde dessa vez a gente vê um outro julgamento, o julgamento que foi pedido por José Marcondes, que tinha sido, em outra encarnação, assassinado pela esposa, que tinha um amante, e a esposa, depois que mata ele, ainda se casa com o amante. Na verdade, os dois participaram do processo de homicídio. E aí essa amante, ela encarna. E aí até então o José Marcondes, esse obsessor, não sabia o que fazer, mas ele é encaminhado ao Dr. Teofrastos por outros espíritos inferiores, e o Dr. Teofrastos explica para ele o que era encarnação, desencarnação e tudo mais, e explica que a sua esposa na outra encarnação agora encarnou no corpo de um rapaz, de um menino. E aí ele propõe, o Dr. Teofrastos, que através do processo obsessivo, através de uma hipnose bem profunda, já que na outra encarnação ele era uma mulher, e já que na outra encarnação havia um desequilíbrio sexual que fez com que ele se evadisse do casamento e ficasse com a amante, o Dr. Teofrastos propõe que o José Marcondes use uma hipnose bem profunda para perturbar, né, o chakra genésico, né, que é o chakra relativo à manifestação do sexo naquele menino, permitindo os excessos de perversão moral e permitindo então que com os excessos de sexualidade acabe culminando na contração de uma doença, né, na época uma doença comum como tuberculose, né, hoje nós já temos as doenças sexualmente transmitíveis, e aquilo leve ao desencarne desse jovem, né? E aqui eu trago algo que é importante nós entendermos, né? O espírito por si só, ele não tem sexo, né? Na realidade, o sexo é algo do corpo. Mas o espírito tem o que a gente chama de corpo mental, né? Que é o modo qual ele pensa, e o modo pelo qual, como ele pensa, ele irradia essa projeção no que ele entende como corpo, como manifestação física disso. Então, na verdade, o corpo mental é o que projeta o perispírito e o corpo físico, ou seja, o espírito, quando ele vai modelar o seu corpo perispiritual, que por sua vez vai modelar o corpo físico, né? Ele o faz a partir do seu corpo mental, ou seja, da sua projeção da mente do que seja o corpo. E aí o corpo, portanto, vai se manifestar de acordo com essa projeção do corpo mental. Talvez por isso que hoje nós discutamos muito a questão da sexualidade e a questão da diversidade, né? Porque na realidade, embora nós possamos ter o gênero, né, de homem e mulher, nós vamos ter ali o homem e a mulher com inúmeras manifestações, não só de gênero, mas de sexualidade. O corpo ser de um homem ou de uma mulher e a manifestação da sexualidade vão ser experiências que são experiências únicas para esse espírito. Então, olha que está lá no livro do Chico Xavier, Vida e Sexo. O espírito passa por uma fileira imensa de reencarnações.
ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então vamos entender isso. Aqui, o Espírito não está dizendo para a gente que as pessoas são todas bissexuais. O que ele está chamando a atenção é que se numa encarnação eu encarno no corpo de um homem cis e na outra encarnação eu encarno no corpo de uma mulher cis, e se numa encarnação como homem cis eu tenho uma relação heterossexual onde eu sou ou exerço a sexualidade dessa forma, e na outra encarnação como uma mulher cis eu exerço a heterossexualidade e exerço dessa forma isso, na prática, eu como espírito tenho que ser capaz de a cada encarnação, mudando de um corpo físico para outro, exercer essa sexualidade. Então, o homem e a mulher serão desse modo de maneira respectivamente acentuadamente masculina ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Se nós olharmos, né, todos nós temos o gameta X e o gameta Y, o que demonstra que, na realidade, nós produzimos os hormônios masculino e feminino, né, todos nós. O que vai fazer com que, na realidade, nessa encarnação, eu como espírito, quando o meu corpo mental projeta o meu corpo espiritual, vou escolher o gênero de acordo com as provas que eu preciso vencer. Então, vou ser acentuadamente mais masculino ou acentuadamente mais feminino. Mas, em tese, na outra encarnação, eu posso ser feminino ou masculino, aquele componente está ali, né? Então, obviamente, é compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se aos imperativos de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Então, o que a psicografia de Chico está explicando para a gente? Que, em tese, dentro do meu campo de provações dessa encarnação, se eu precisar vivenciar a maternidade, natural que eu vou, dentro do meu corpo mental, projetar, né, o gênero de uma mulher cis. Se eu tiver que vivenciar a paternidade, eu vou projetar o gênero de um homem cis. Mas nota, não só em relação aos encargos que eu vou fazer essa projeção, mas também no que tange a obrigações regenerativas. Então, nesse próprio livro, ele chama atenção. Se eu sou um homem que abusei muito da minha sexualidade em outra encarnação, como um homem cis hétero, e aí eu preciso nessa encarnação ainda assim vivenciar a experiência de um homem cis, pode ser que, no entanto, eu vou encarnar como um homem cis, mas a minha sexualidade, né, não vai ser a sexualidade de um heterossexual, pode ser a sexualidade de um homossexual, pode ser como forma de uma regeneração. Então, a manifestação da sexualidade, assim como do gênero, vai depender de como esse espírito projeta dentro do seu corpo mental, o seu corpo espiritual e físico, considerando os encargos, as situações que ele precisa vivenciar e que ele precisa reparar. E isso vai abrir, então, um complexo de manifestações sexuais que nós vemos hoje, que demandam de nós, como explica Chico nesse livro, muito mais respeito, consideração e afeto do que julgamento e discriminação. Porque na prática cada um de nós vai vivenciar as situações que precisamos vivenciar dentro do nosso campo de batalha de transformação íntima. Então, continuando em relação ao jovem, em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, sobre a rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo Dr. Teofrasto, modificou-se o interesse, incluindo a libido dele em sentido oposto da lei natural, já que seu corpo era masculino, produzindo uma reparável distonia no centro das emoções, ou seja, aproveitou-se que era um espírito que vinha de uma outra encarnação, né, onde vivenciou um corpo feminino, em que ele trazia desequilíbrios ou desajustes genésicos naquela região, tanto que ela o traiu com outro amante, né, e inclusive gerou um homicídio por causa disso. Então ia pegar essa tendência mais para o feminino, que ele tinha de outra encarnação desequilibrada, e através de uma hipnose, né, fazer com que o interesse dele fosse modificado nesse sentido, embora ele tivesse encarnado como homem, do ponto de vista, né, homem cis do seu gênero, ele manifestar
interesses, né, e manifestar melhor a sua sexualidade através da homossexualidade. Daí por diante, associei-me à sua organização física e psíquica, experimentando as sensações que eram agradáveis, e criamos um condicionamento em que os nossos interesses agora passavam a ser comuns. Tão fortemente me liguei à sua vida que o ódio se converteu em estímulo de gozo, emanando em processo de vampirização em que me dou completo e através da qual destruo, atirando cada vez em charco mais vil, até que o suicídio seja a única solução. Ele vai desequilibrar a sexualidade dela para que ela exerça uma homossexualidade em desequilíbrio. Então, vou retornar de novo que o Chico Xavier chama atenção para a gente no livro Vida e Sexo. Na verdade, está dentro desse quadro encarnatório de escolhas necessárias às experiências que aquele espírito precisa vivenciar para o seu discernimento de acordo com a sua própria história. Só que no caso aqui, né, não foi algo que foi nesta encarnação, neste rapaz, né, houve um processo de hipnose para modificar o interesse dele, para ele se manifestar no sentido da homossexualidade, e houve uma indução aqui do Marcondes para que esse espírito de fato fosse cada vez mais estimulado à busca do prazer e fosse cada vez mais buscado as sensações vis, até que ele ficasse num estado deplorável em que o suicídio fosse a única solução. Então, há um componente aqui para que o exercício da sexualidade seja feita de forma desequilibrada, né? Então, aqui eu trago uma imagem dos chakras, né, para chamar a atenção que dentro do perispírito nós temos campos que são campos de acesso, que são campos de transferência de energia, em que o processo aqui de indução hipnótica foi justamente sobre o chakra sacral, que é aquele responsável não só pela manifestação da sexualidade, mas pela manifestação do prazer. E em como todo o processo obsessivo, isso só foi possível porque havia entre os dois ali um vínculo, que é o vínculo de fato criado pelo momento em que ela na outra encarnação mata ele, um vínculo de culpa e um vínculo de reparo. E aí, como sempre, se o reparo não acontece pelo amor dentro das leis de ajustes e reajustes, a reparação acaba acontecendo pela dor, e Deus permite como forma de despertamento, não como forma de punição, para a necessidade de modificação. Então, Chico Xavier explica no livro Evolução em Dois Mundos: o corpo espiritual ou psicossoma é assim um veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir ou reconhecer. Então, o nosso corpo espiritual vai ter os centros vitais, que são esses chakras. Desses centros secundários, entrelaçados no psicossoma e no corpo físico, destaca o centro genésico, que ele guia a modelagem das formas entre os homens, ou estabelecendo estímulos criadores com vista ao trabalho, associação e a realização das almas. Então, conforme esses centros, de fato, vital esteja equilibrado, né? Nesse caso, o centro que nós estamos falando aqui, genésico, ele produz energia para estímulos criadores, né? Criador da arte, criador do trabalho, da associação e realização. Então, voltamos à questão, né? O sexo funciona ali entre os espíritos como transferência de fluido que, quando orientado pelo amor, permite não só trazer pela lei de reprodução dos espíritos, mas gerar equilíbrio, gerar estímulos criadores, gerar ali manifestações artísticas, manifestações do trabalho, ou mesmo ampliar as relações de vínculo afetivo, como está no livro Vida e Sexo, e como também está no livro Amor, Imbatível Amor, do Divaldo Franco, que vai chamar a atenção de que a culpa criada em relação ao sexo é uma culpa criada pela religião, que tenta impor, muitas das vezes, condicionantes, que o exercício do sexo equilibrado pelo amor é importante para o espírito como forma de revitalização, mas equilibrado pelo amor, e não, muitas das vezes, a balbúrdia da manifestação de todos os desejos ou da busca pela satisfação do prazer sem fim. Não é isso que a doutrina está chamando atenção. Então, quando dentro desse corpo espiritual, esse centro vital está equilibrado,
ele vai dar asos à manifestação da criação de vínculos, de amor e de estímulo ao trabalho, à criação, à arte. Quando ele está desequilibrado, que é o caso, ele vai dar estímulo à busca do prazer, às situações deploráveis, que é o que pretende aqui o obsessor. E aí ele destaca que depois de alguns anos estimulando esse jovem a essas práticas vil, o jovem começa a desenvolver uma tristeza e começa a desenvolver um processo de conscientização, porque afinal, se Deus permitiu, é para despertamento. Então ele começa a despertar e ver que não está certo isso. Então ele procura um psicólogo. E é interessante aqui que o mentor, o Marcondes, chama atenção, o mentor não, o obsessor, né? O Marcondes chama atenção para o fato de que ele inicialmente fica preocupado, porque ele pensou que, de fato, o psicólogo poderia ajudar ele, mas ele começa então a fazer sugestão em cima do psicólogo. Ele começa a fazer um processo obsessivo sobre o psicólogo e acaba instigando o psicólogo a dizer que o que é importante é ele ser feliz, que ele tem que fazer o que for melhor para ele, que não deve se prender aos tabus da sociedade, que deve buscar a sua própria alegria. Então, é também uma advertência importante que se faz aqui. Então, a advertência é o cuidado com o modo como muitas das vezes, né, a pessoa busca o apoio em determinadas especialidades, em determinados especialistas, mas ela tem que ter cuidado também, porque, primeiro, a ciência material não domina todos os conflitos espirituais que envolvem esse ser milenar que somos nós espíritos, e também, muitas das vezes, há processo obsessivo sobre esses sujeitos. Então, devemos sempre submeter ao crivo da doutrina, ao crivo da espiritualidade superior, né? E pensar se de fato aquilo que está sendo falado é de acordo ou não. Então ele consegue pressionar aquele especialista e sugestionar ele, e aí fazer com que ele oriente então que o jovem pode continuar praticando aqueles atos que não estão fazendo bem a ele, mas já que o psicanalista disse para ele que podia, ele permanece. Só que continua não gerando bem-estar para ele, né? Então ele, já que não encontra solução na psicologia, ele acaba sendo conduzido ao espiritismo, e dentro da casa espírita ele começa a fazer o tratamento, e ele começa a conseguir controlar mentalmente ele, né? Ele não se sujeita mais às influenciações daquele obsessor. E aquilo começa a preocupar o obsessor, porque o obsessor está vendo que o próprio jovem está tendo controle dos seus pensamentos e está acabando aquele vínculo pernicioso obsessivo. E aí, ao invés de receber as impressões negativas do obsessor, ele começa a orar mais. Então, esse obsessor fica mais preocupado, né? E ele procura o Dr. Teofrastos, que, com uma assistência especializada, faz esse jovem cair de novo no erro da sexualidade desequilibrada. Então, de novo, o uso do sexo desequilibrado. Nós estamos aqui discutindo a manifestação sexual dentro da necessidade encarnatória daquele espírito naquele momento. E é nisso que esse jovem exerce a sexualidade desequilibrada, ele consegue levar esse jovem ali para o anfiteatro, que é onde nós estamos hoje, está tendo julgamento. E aí o Dr. Teofrastos propõe que a melhor forma, então, de controle nele agora é a implantação de uma célula fotoelétrica gravada no corpo espiritual, dentro da memória dele. É muito comum algumas pessoas que estão diagnosticadas pela medicina como louca dizerem que estão ouvindo uma voz constante na cabeça delas pedindo para elas fazerem algo. E aqui no livro mostra que é uma técnica da obsessão. Fazer um implante no corpo espiritual de uma fotocélula onde vai ficar gravada uma voz. E no caso do rapaz, a voz é: você está ficando louco, você tem que se matar. Você está ficando louco, você tem que se matar. É uma influenciação que está sendo colocada ali em relação àquele jovem, né? Que deve-se ter muito cuidado. Porque, de fato, né, isso acontece no corpo espiritual e a pessoa não vai ter noção de que isso está acontecendo, porque ela não entende muitas das vezes como funciona o mecanismo espiritual. Mas, Emerson, como é que isso vai ser colocado no corpo espiritual? Lembre que foi indicado. O espírito tem uma projeção da inteligência dele, da mente dele, que é o que a gente chama corpo mental,
que é o que orienta a formação do corpo espiritual e é o que orienta a formação do corpo físico. É como se eu fosse um arquiteto que pensa primeiro na planta, desenha a planta e depois constrói o imóvel. O pensar na planta é o corpo mental, o desenhar a planta é o corpo espiritual e a construção é o corpo físico. Então, se o corpo espiritual é a planta, na planta você pode prever, por exemplo, a instalação de uma luminária, a instalação de um ponto de água, você pode prever alguma coisa. E na hora da construção você constrói igual. Então, o nosso corpo espiritual tem todos os órgãos, assim como uma planta tem todos os pavimentos, todos os desenhos arquitetônicos do imóvel, o nosso corpo espiritual tem cérebro, tem pulmão, tem coração, tem tudo. Inclusive, o William Crook, ele trouxe experimentações em que, através da materialização de espíritos, ele viu que o coração no corpo espiritual bate. O pulmão respira e afins. Afinal, como é que o meu corpo físico vai fazer isso se eu não tiver a modelagem? Como é que eu vou construir uma casa se eu não tiver a planta? Né? Ou pelo menos o desenho, um croquis imaginado para aquele imóvel. Então, o nosso corpo espiritual tem tudo que o nosso corpo físico tem. Então, se eu implemento uma célula fotoelétrica perispiritual no corpo mental, ela obviamente no corpo espiritual vai se manifestar através de uma voz constante. Não vai sair numa tomografia que ele existe, mas ele vai estar ligado intimamente célula a célula e vai estar ali de fato colocado. Então o obsessor se movimenta ali na região cerebral do perispírito do jovem e com instrumentos ali cirúrgicos perispirituais que colocam implantes, né? Saturnino fala com a equipe para eles não ficarem, não duvidarem de que o rapaz não está abandonado por Deus, que Jesus está velando e de que eles não estão vendo ali, mas outras entidades vigilantes vão socorrer em algum momento, né? Com o fim do procedimento, uma grande parte dos espíritos foram embora, alguns assustados, né? Os alto-falantes indicaram que a partir de agora o Teofrastos ia atender individualmente as pessoas e o Saturnino e o grupo dele fica aguardando para poder entrar em contato com ele. Isso é o tema do nosso próximo estudo. Bastante reflexões hoje, né? Uma parte do livro muito densa, onde discutimos temas muito importantes e temas que nós devemos ter muita atenção. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, agradecendo a Ele a oportunidade do estudo, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores espirituais dessa instituição e desse trabalho, agradecendo ao nosso mentor espiritual e aos nossos espíritos familiares. Obrigado por esse banquete espiritual, por tanto ensinamento. Nos ajude a manter firme nesse estudo, firme na nossa transformação moral, firme na nossa busca pelo melhor. Nos ampara hoje e sempre e permita que possamos, com a tua luz, com a tua graça, continuarmos o próximo estudo. Assim seja, damos graças a ti.